Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais um dia estar aqui com vocês. Hoje, segunda-feira, dia 20, eu peço a Deus que nos dê um dia de muita paz, muita esperança, muita alegria, em nome de Jesus. E meu muito obrigado, meus queridos, mais uma vez, por estarmos começando o dia, estarmos aqui divulgando, estudando, aprendendo a palavra. Isso é muito bacana, é muito importante. Eu quero agradecer a vocês e dizer que toda a honra, toda a glória seja dada a Deus, nosso Pai eterno, sempre, 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 em nome de Jesus. E mais uma vez, queridos, começando, vamos com a pregação de Billy Graham para hoje, dia 20, é a seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. A felicidade e todos os recursos inesgotáveis estocados para nós no armazém celestial dependem do nosso relacionamento com Deus. Dependência absoluta e rendição total são as condições para sermos os seus filhos. E somente os seus filhos têm o direito de receber tudo o que os levará à felicidade. E para se tornar filho de Deus, é necessário haver uma entrega à sua vontade. Antes de recebermos as riquezas do Pai, temos que reconhecer que somos pobres. Temos que admitir que não somos nada antes de sermos adotados como seus filhos. Quando entendermos que toda bondade que há em nosso ser é como trapo de imundícia aos olhos de Deus e percebermos o poder destrutivo das nossas vontades egoístas, quando reconhecermos que precisamos depender da graça de Deus pela fé e nada mais, aí então começaremos a trilhar o caminho para a felicidade. O homem não pode conhecer a Deus por meio das obras, ele só pode conhecê-lo por meio da graça. Você não pode criar um caminho que o leva à felicidade e ao céu, não pode moralizar seu caminho, ou então reformar esse caminho, muito menos comprar o caminho. Ele é dado como um presente de Deus por meio de Cristo. Queridos, bem forte hoje, né? A pregação de Billy Graham, dizendo sobre isso, né? Que não somos nada sem Deus, que temos que reconhecer que dependemos dele para tudo, né? E que no finalzinho aqui ele diz, né, que o caminho é Jesus, né? E tem tudo a ver com o que a gente vai ler hoje, que eu tinha separado hoje para ler, que é o livro de João, capítulo 14, versículo 6, que diz o seguinte: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai sem mim. Amém. Bom, queridos, aqui no Evangelho de João, né? Aqui Jesus ensinando, conversando com os discípulos, né? Pregando e dizendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Não há outro modo de chegar ao Pai sem ser por Ele, né? Então, queridos, né? A gente, sabendo disso, né? Isso a gente sabe que a maneira certa é essa, né? Que não há atalhos, que não tem outra forma, né? Não tem uma fórmula mirabolante, né? De chegarmos a Deus se não for por Jesus, né? Então, seguir os exemplos de Jesus, lembrar, né, de tudo que Jesus passou aqui, de todos os ensinamentos dele, tudo que ele pregou, tudo que ele fez, né, a paciência que ele tem, a bondade, a generosidade, né, o fato de estar sempre disposto a ajudar, sempre pensando no próximo, né, e o mais importante, amando a todos, né, sem diferença, né, aceitando todos como cada um sem fazer distinção a nada, né? Então Jesus via os outros, né, todos iguais, né, independentemente da aparência, independentemente da condição financeira, todos, né, para Jesus eram iguais e todos para Jesus tinham a mesma oportunidade, né? Ou seja,
Eu tenho oportunidade, você tem, o nosso vizinho tem, todos têm a mesma oportunidade de chegar ao Pai, né? Basta, né, levar em conta que que o único caminho, o único jeito, a única forma é seguindo Jesus. Ele, né, deixou bem claro que, ele mesmo falando, é que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai sem mim. Então, queridos, né, não adianta a gente querer inventar, né? Então, de vez em quando, né, aparece aí na mídia, aparece algum escritor, ou aparece uma pessoa que a gente não sabe às vezes nem de onde que vem, a pessoa aparece, fica na mídia, fica na evidência aí, e com ideias, né, como eu disse, umas ideias novas, mirabolantes, né, da felicidade, da salvação, né, e muita gente, infelizmente, acredita nessas coisas e acaba entrando, né, uma canoa furada, né? Então a gente sabe que a firmeza das palavras de Jesus, né, não tem como, ninguém se compara a essa certeza, essa firmeza, essa sabedoria, né, a esses ensinamentos de Jesus, ninguém se compara. E a gente sabe que a nossa salvação está em crermos, né? Temos que crer, a gente crê que Jesus esteve aqui, que esteve entre nós, né, que era de carne e osso, que é ainda, né, que ressuscitou, né, e que vai voltar para resgatar todos aqueles que creem nisso, né? Então, queridos, reforçando, não há outra maneira, né? Não que não queiramos achar uma outra forma, queremos pegar um atalho, não tem como. Jesus é o caminho, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a nossa salvação. Ele sim nos levará, né, às mansões celestiais. Ele sim pode e faz isso com prazer, né? Ele quer que a gente se salve. Ele nos deu todas as lições para que a gente nos salvemos. Então a gente tem que seguir os ensinamentos de Jesus, viver na retidão, sermos obedientes, termos temor a Deus, né? Isso não é que de suma importância, é a única maneira, de chegarmos até as mansões celestiais. Então eu escrevi algumas coisas aqui, alguns tópicos, né? Viver como Jesus viveu. A gente sempre fala isso aqui, né? A gente tem que levar uma vida pautada nos ensinamentos, né? E viver os exemplos que Jesus nos deu. Então, viver uma vida como Jesus viveu, né? Na bondade, na generosidade, na retidão, obedecendo ao Pai, né? Piamente, sem questionar. Depois, agir e reagir como Jesus faria, né? Tão importante quanto agir é reagir também, né? Porque agir acaba sendo até, assim, entre aspas, mais fácil do que reagir, né? Porque reagir, muitas vezes a gente tem que reagir assim de sopetão, que a gente acaba nem pensando e quando viu, já reagiu. Então eu acho, né, na minha opinião, que é mais importante ainda do que agir como Deus, agir como Jesus e reagir como Jesus reagiria, né? E amar aos outros como Jesus nos amou, né? Isso é fundamental, né? Tanto que esse é o principal mandamento que Jesus deixou aqui, né? Amar aos outros assim como Ele nos amou, né? Então é difícil, sei, todos os mandamentos são difíceis, né? Mas nenhum deles é impossível, né? E esse aqui também. É difícil a gente amar quem nos maltrata, amar quem faz pouco da gente, amar quem nem olha para a nossa cara, amar a pessoa que você está no trânsito, a pessoa vem e bate em você, no seu carro, amassa tudo e diz que não vai pagar, né? Coisas desse tipo. É difícil, mas nós temos que aprender, né? Nós temos que fazê-lo, né? Aqui é uma escola, nós sabemos que aqui é temporário, né? Daqui nós iremos para as mansões celestiais, então cabe a gente, cabe a nós sermos aprovados aqui
nessa passagem, nessa escola chamada vida, né? Então, a maneira de sermos aprovados é essa, né? É amar aos outros, né? Como a nós mesmos, é fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem para a gente, né? É difícil, querido, mas não é impossível, né? Jesus o fez, Jesus deixou os ensinamentos, Jesus mostrou na prática, né? Mas a gente sabe que não é fácil, né? Tem muita gente que diz, mas eu não sou Jesus, né? Infelizmente nós não somos Jesus, né? Infelizmente o mundo seria uma maravilha se todos fôssemos como Jesus, né? Mas não é impossível, não é impossível. Com a ajuda de Deus, a gente consegue tudo. Depois eu pus aqui, né? Perdoar como Jesus perdoou, né? Então, é difícil amar e perdoar, mas nós temos capacidade, nós somos capazes disso, né? Deus, como repetindo, Deus nos ensinou, Jesus nos mostrou, né? Jesus esteve aqui para fazer tudo na prática, todos os ensinamentos de Deus ele fez na prática, mostrando que é possível. Então, se Jesus conseguiu, deixou a forma da gente fazer, né, e deixou claro que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, se queremos salvação, se queremos agradar a Deus, façamos como Ele fez, né? E depois aqui, né, quando eu li isso, quando eu escrevi isso, perdoar como Jesus perdoou, né, na hora me lembrou aquela passagem da Bíblia que está em Lucas 23:34, que ele está lá na cruz, já está quase no finalzinho, e ele diz assim, e dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, né? Ou seja, até nessa hora Jesus pediu por nós, né? Pedindo ao Pai que os perdoassem. E ali ele estava se referindo a todos, né? Não só aos soldados, né? Ali de cima da cruz ele tinha uma visão assim total ali, né? Então ele conseguia ver por várias instâncias, né? Ele conseguia ter uma visão ampla dali. Então ali ele via os soldados que o crucificaram, ele viu a multidão, né? Que viram tudo e não fizeram nada. Ele viu as pessoas que gritavam, né? Crucifica-o, crucifica-o. E de todos eles, né? De todos eles, ele pediu a misericórdia de Deus até nessa hora, né? Então, uma bondade desse tamanho, né? Uma generosidade, né? Até nessa hora, ele findando ali a sua vida, a sua passagem aqui na terra, ele ainda, né? Pediu por nós, pediu para que Deus perdoasse a todos, né? Porque eles não sabiam o que estavam fazendo, né? Então isso é muito bonito, eu acho um exemplo melhor exemplo para mim que tem na Bíblia sobre bondade, sobre amar as outras pessoas, sobre generosidade, é essa frase, né? Essa passagem, né? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, né? Então, queridos, né? Jesus fez isso, deixou as portas aí abertas, deixou os ensinamentos para que a gente também assim o faça, para que a gente assim também consiga a salvação, que a gente agrade a Deus. Essa maneira, né, de viver como Jesus viveu agrada, é claro, muito a Deus. Jesus é uma pessoa obediente a Deus, uma pessoa que fez tudo para agradar a Deus. E então que a gente, por mais difícil que seja, que a gente consiga fazer isso também, que a gente agrade a Deus 24 horas por dia, que a gente siga os ensinamentos, que a gente siga os estatutos, que a gente tema a Deus, que a gente obedeça e, acima de tudo, que a gente creia. A gente creia em tudo que Jesus fez, a gente creia que Jesus esteve aqui e que a gente viva pautado nesses ensinamentos, na nossa crença e nesses ensinamentos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tá joia, queridos? Então, meu muito obrigado. Vamos começar essa segunda-feira, começar essa semana, aliás, pautados nesse ensinamento, refletindo sobre isso, né, que a gente tire a segunda-feira para refletir sobre isso, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
Ou você acha que há algum outro modo, algum outro jeito, alguma outra pessoa que possa ensinar a você a salvação, ensinar você a chegar às mansões celestiais. Tá joia, queridos? Então é isso. Muito obrigado, queridos. Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima segunda-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos guarde e nos dê muita sabedoria em nome de Jesus. E fiquem à vontade, queridos, para deixar aqui sua crítica, sua sugestão, sua pergunta. Deixem, por favor, o like aqui no canal, deixem um comentário, isso movimenta mais o canal ainda e faz com que a palavra alcance mais pessoas. E isso agrada muito a Deus, com certeza. Tá joia, queridos? A oração de hoje, para o dia 20, é a seguinte. Oração do dia. Faze-nos compreender sempre, Senhor Jesus, que somente pela graça podemos conhecer a Ti, que é por Tua causa que somos justos diante de Ti. Amém. Então é isso, queridos. Amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês por aqui para uma nova reflexão. Estaremos aqui juntos, fortalecendo, renovando a nossa fé, nossa esperança, se Deus assim permitir. Tá joia? Muito obrigado mais uma vez. Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Que Deus nos abençoe, que Ele nos guie, que Ele nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Tá joia, queridos? Obrigado, viu? Fiquem todos com Deus e não esqueçam, importa agradar a Deus, sempre. Tchau, queridos. Deus abençoe.